assim, Marcos capítulo 6, respondeu-lhes. Jesus está falando isso, irmãos, para os fariseus. Marcos 6 diz, respondeu-lhe bem, profetizou Isaías, respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Como está escrito, este povo honra-me com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Marcos capítulo 6, verso 6. Não falei isso não, irmão? Falei o quê? É 6,6, não é 66, é 6, 6. Então vamos lá de novo, Marcos 6. Marcos também não é, Marcos capítulo 6. Então escute, irmão, porque está na Bíblia, depois eu acho para você o texto. É porque eu copiei da minha Bíblia online e joguei aqui no meu esboço. É Marcos 6 alguma coisa, depois... Mas escute o texto então, depois a gente acha para você. Diz assim, respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. 7,6. Então é Marcos 7. Marcos 7,6. Vamos lá. Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardais as tradição do homem. Disse-lhe ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Amém? Pai, no nome de Jesus, nós colocamos nossa vida diante de Ti. Que Teu Espírito, Pai, venha sobre nós, Pai. O Espírito, Senhor, que traz vida à igreja, esteja sobre nós nessa noite. Nós precisamos da Tua graça, do Teu amor, da Tua misericórdia, do Teu cuidado, Pai. Move em nós nessa noite, Pai, o Teu poder. Em nome de Jesus. Irmãos, quando o Senhor está falando aqui aos fariseus, o Senhor está citando um texto que o profeta Isaías já havia citado. E o Jesus diz assim, olha, bem profetizou Isaías a respeito de vós. E o Senhor os chama de hipócritas, os fariseus. Bem que Isaías já havia profetizado a respeito de vós. Diz assim, este povo honra-me com lábios, mas o seu coração, ele está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Em vão me adoram. E é aqui que eu quero entrar. Eu quero falar um pouco, eu quero reconceituar a adoração aqui nessa noite. Eu não sei bem o que você pensa a respeito de adoração. Eu estou adorando o Senhor. Se você acha que oração é adorar, que cantar e levantar as mãos é adorar, que vir na igreja no domingo à noite é adorar, eu quero trazer uma restauração nesse conceito, ou reconceituar, trazer um novo conceito sobre adoração, para que nós possamos caminhar nisso durante esse ano e nos próximos anos da nossa vida. Que isso seja um trilho para nós, como um trilho que conduz uma locomotiva. Esse ensino possa ser um trilho que conduz a nossa vida. Porque aqui fala, olha, em vão me adoram. Então não diz que eles deixaram de adorar. Diz que os fariseus, saduceus, eles estavam adorando da forma como eles pensavam, como eles entendiam, como eles tinham costume de fazer. Então não diz que eles não adoravam. Diz que eles continuavam adorando da forma como eles pensavam, achavam ou foram ensinados. Mas o Senhor está dizendo, em vão me adoram. O próprio Jesus chamou essa adoração que eles faziam de uma adoração vã. Amém? O que é uma adoração vã? É uma adoração sem sentido. É uma adoração sem propósito. É uma adoração que está desligada, desconectada com algo.
Então, irmãos, não adianta somente nós adorarmos ao Senhor. Nós precisamos adorar da forma correta, da forma perfeita que o Senhor nos chamou para isso. Êxodo capítulo 5, verso 1 diz assim: depois disso Moisés e Arão foram falar com Faraó e disseram: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. Êxodo 5:1 diz: depois disso Moisés e Arão falaram com Faraó e disseram: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixem o meu povo ir. Em algumas versões dizem para celebrar uma festa no deserto, outras versões dizem para me adorar no deserto. E eu quero tomar como base nessa noite essa tipologia do Egito e da saída do povo do Egito, da libertação do povo do Egito, como sendo uma aplicação para nós. Lembra de Hebreus capítulo 10, que nós temos falado na escola? Que a lei, ela não tem a forma exata das coisas, ela é apenas uma sombra daquilo que viria por vir. E nós tanto falamos na escola, falando sobre a Páscoa, por exemplo. E eu quero trazer essa aplicação para nós hoje. O Egito como sendo uma região do mundo. Nós sabemos, irmãos, que a Páscoa, a libertação do povo do Egito, fala de nós, do povo de Deus, sendo liberados. A Bíblia diz que nós fomos retirados das trevas e levados para um reino da sua luz, ou um reino do Filho do seu amor. Então, quando a Bíblia pega essa tipologia do Egito, aonde os filhos de Israel, os hebreus, estavam presos ali no Egito, e através do Pêssah ou da Páscoa, passa aquele anjo da morte, todos os primogênitos morrem, e todo aquele povo do Egito é liberado, eles saem para o deserto. E qual que é a palavra aqui em Êxodo 5:1? Moisés chegou para Faraó e diz assim: deixa o meu povo ir. Moisés está falando em nome do Senhor, dizendo: deixa o meu povo ir, para que eles possam, a caminho de 3 dias no deserto, celebrar uma grande festa. Ou, deixa o meu povo ir, para que no deserto eles possam adorar. Sabe o que eu quero dizer para você aqui nessa noite, irmãos? Que adoração, em primeiro lugar, já pontuando essa noite, é coisa para livres. Só livres podem adorar ao Senhor. A adoração que o Senhor recebe é coisa de gente livre. Adoração não pode ser feita em meio a escravos. Por isso que vem essa palavra: deixe o meu povo ir. Assim diz o Senhor, deixe o meu povo ir, para que me adorem no deserto. Não precisa abrir, apenas ouça. Êxodo 3:18 diz assim também: as autoridades de Israel o atenderão, depois você irá com elas ao rei do Egito, e lhe dirá: o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos fazer uma caminhada de 3 dias, adentrando o deserto, para oferecermos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. O que significa oferecer sacrifício? Adoração. A Bíblia sempre ligou, irmãos, o fato de você sacrificar com a sua adoração. Lembra que nós temos falado que a palavra também diz que o obedecer é melhor do que sacrificar, e nós nos prendemos nessa palavra. Obedecer é melhor do que sacrificar. Não tem mais sacrifício, pastor. A Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Só que a obediência é um sacrifício. Ninguém obedece nada, irmão, se não se sacrificar. Ninguém consegue obedecer a ninguém se não se sacrificar. Então, o Egito, querido, sempre foi a tipologia do mundo. Sempre foi. Faraó sempre foi uma tipologia do inimigo das nossas almas, que é Satanás, que prende as pessoas no Egito. Moisés é uma tipologia de um redentor, de um remidor, que vem para que pudesse arrancar o povo do Egito. E é dentro dessa tipologia que eu quero falar com vocês nessa noite. Amém? Olha o que diz Lucas capítulo 1, verso 74, diz assim, Lucas 1, 7, 4.
resgatai-nos das mãos dos nossos inimigos. Fala de libertação, Lucas 1,74. Esse é o cântico de Zacarias, diz assim, que Jesus ele viria para nos resgatar das mãos dos nossos inimigos, para que depois disso possamos servi-lo sem medo, em santidade e justiça, diante dele todos os nossos dias. O que eu quero dizer para você, querido, nessa noite, pontuando esse conceito ou reconceituando a adoração, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que adoração é coisa para livres. Para isso o povo de Deus, por isso os hebreus estavam sendo retirados do Egito, porque sendo tirados do Egito e a caminho de 3 dias no deserto, eles fariam uma grande festa, eles começariam a adorar o Senhor. O que eu quero que você entenda aqui, que redenção, irmãos, Deus não nos salva somente para que a gente deixe de ser escravo. Quando a gente estava preso no Egito, ou quando a gente fazia parte de uma estrutura do Egito chamada mundo, nós éramos escravos. Escravos do Egito, escravos de Faraó, escravos de Satanás. Quando nós fomos retirados dessa estrutura chamada Egito, Deus não nos chamou somente para que a gente se tornasse livres, mas para que a gente entrasse numa outra estrutura, num outro ambiente de intimidade, comunhão e adoração ao Senhor. Amém? Eu vou precisar da sua atenção nessa noite, irmão. Como eu falei, hoje aqui a gente vai em nível de ensino. Abre sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 5. Êxodo 5, verso 6, diz a palavra assim. Vou esperar você abrir, que eu preciso hoje, nós vamos ler muito. Êxodo 5, 6 diz assim. Moisés então, escuta isso, Moisés então se manifesta. E ele volta então para poder liberar o povo, liberar o Israel do Senhor, que é o papel profético, o apontamento profético da igreja. O povo de Deus está cativo no Egito. E quando Moisés chega para poder, diante de Faraó, enfrentar Faraó e liberar o povo, ele vai ter, olha a primeira resposta de Faraó a tudo isso. Êxodo 5, 6 diz assim: naquele mesmo dia, pois deu uma ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante não tornareis a dar palha ao povo, para fazer tijolos como antes. Eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha. Exigirei deles a mesma conta de tijolos que antes faziam. Nada diminuirei dela. Estão ociosos e por isso clamam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que nele se apliquem e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Amém? Diga misericórdia. A tentativa de fazer com que o povo não adore. Essa era a tentativa, irmãos, de Faraó, de fazer com que o povo não adorasse. Quando Moisés aparece, quando ele se manifesta e ele entra em contato com Faraó, e a primeira palavra dele é, nós lemos aí Êxodo 5, liberte o meu povo para que possamos ir e possamos adorar o Senhor. O que é a primeira coisa que Faraó faz? Faraó fala: de jeito nenhum, eu não liberto. E o que ele fez? Esse povo está ocioso. Esse povo está falando em adoração, em oração, em jejum, em buscar Deus, porque eles estão sem o que fazer. E eu vou dobrar a medida do serviço deles. Você sabe, querido, que todo aquele povo no Egito, eles viviam, eles trabalhavam fazendo tijolos, fazendo as estruturas. Sabe aquelas pirâmides que você vê no Egito? Muito da estrutura do Egito foi feito pelos hebreus, pelo povo do Senhor. E eles passavam ali os seus dias nas margens do rio Nilo, que era um rio barrento. A alimentação deles era pepino, cebola e alho.
Eles comiam de vez em quando um pouquinho de carne, mas o seu cardápio era pepino, cebola e alho, e tomava água barrenta do Nilo. E o Egito dava para eles também a palha, para que eles pegassem o barro juntamente com a palha e a água do Nilo e fossem fazendo os tijolos, as armações que estavam sendo usadas para construir o império do Egito. Só que quando eles se apresentam ali, Moisés fala: olha, Faraó, que é a figura de Satanás, libera o meu povo, libera os filhos de Deus para que eles possam ir, sejam livres, e sendo livres é a condição, eles possam adorar. Num caminho de 3 dias, no deserto eles vão adorar. Faraó fala: eu não libero, e aí chama os superintendentes dele e diz assim: aumente o trabalho. Como assim aumenta o trabalho? Esses homens já trabalham demais. Pois é, sabe aquela palha que você dava para eles? Não dei mais. Agora nós vamos cobrar a mesma medida de tijolos, porém sem a palha. Que eles busquem palhas, que eles trabalhem, que eles consigam a palha e nos entreguem a mesma medida de tijolos debaixo de jugo. E o que o Senhor quer falar com isso? Eu quero falar para você, igreja do Senhor, que excesso de trabalho não está ligado somente a uma bênção de Deus. Eu estou falando para você que nesse momento, quando esses homens queriam sair para entrar num outro nível, e muitas vezes quando nós queremos nos envolver mais com Deus, nós queremos estudar mais do Senhor, nós queremos entrar em caminhos mais profundos em Deus, entender mais da palavra dEle, entender mais da revelação do Espírito, ter uma vida maior de devocional, de oração, de busca, de entrega. O que acontece? Parece que automaticamente o trabalho começa a aumentar na nossa vida. Parece que aparece uma coisa dali, outra de cá, outra de lá, outra de cá. Você não sabe como isso acontece. E muitas vezes, irmãos, isso é uma ação de Faraó para impedir com que a igreja entre nesse lugar de adoração. O povo queria sair, o povo queria se envolver com Deus, o povo queria se doar a Deus, queria entrar em lugares que nunca tinham entrado. Mas o Faraó falou: isso tudo é porque eles estão ociosos. Para impedir que eles cheguem nesse lugar, dupliquem o trabalho deles. Nós precisamos de discernimento, irmãos, para entender na nossa vida o que é trabalho que vem do Senhor, porque a Bíblia diz que a bênção de Deus, ela enriquece e não acrescenta dores. Para entender o que é do Senhor, ou o trabalho que vem, o compromisso que vem, a reunião que vem, a comissão que vem para te tirar do seu propósito, para te tirar de um lugar em que você se envolve com o Senhor, e é onde Deus vai começar a revelar os seus oráculos, os seus mistérios, a sua vida para você. Por isso que eu tenho o costume de dizer aqui, irmãos, e graças a Deus não foi fácil, mas eu consegui entrar nesse lugar desde o primeiro dia que eu comecei a trabalhar, querido, na minha clínica. Eu sempre tive a prioridade naquilo que era do Senhor. E fora daqueles horários, irmãos, podia chegar quem fosse, a hora que fosse, oferecer o tanto que fosse. Eu falo: eu já tenho compromisso marcado. E esse compromisso é com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Mas pastor, mas aí você não vai perder? Vai, irmão, vai perder. Mas eu quero dizer, Deus não te chamou só para ganhar. O reino de Deus é um reino, irmãos, que nem sempre você ganha. Às vezes você perde. Mas eu quero dizer, aquilo que parece perda para você, amanhã se tornará em lucro. Porque o Senhor é quem te guarda, irmãos. Ele é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. Ele é o Deus que te guarda, Ele guarda a tua entrada, Ele guarda a tua saída. Diz o Salmo 121, desde agora e para todo sempre, amém. Quando eles queriam sair então, por quê? Porque nós, pega isso no seu espírito, adoração, irmãos, é coisa para livres. O cântico lá de Zacarias fala sobre isso. Eles tinham uma certa adoração, tentavam adorar de alguma forma no Egito, mas isso não fluía. Por quê? Porque eles estavam no Egito. E por isso que Deus queria tirá-los do Egito.
para que livres eles pudessem realmente adorar o Senhor da forma como Deus espera. Sabe o que diz a palavra, irmãos? Que você se torna semelhante àquilo que você adora. E por isso que Deus deseja tanto adoração. Porque quanto mais você adora, mais semelhante a Ele você fica. A palavra fala, quando a palavra fala sobre imagens de esculturas, fala, tornam-se semelhantes a elas os que elas adoram. Então a Bíblia está estabelecendo um conceito, que tudo aquilo que você adora, você vai se tornando semelhante. E é por isso que Deus deseja a sua adoração. Porque quanto mais você o adora, mais semelhante, mais próximo, Deus vai te limpando, te limpando, te limpando, e você vai se tornando mais semelhante a Ele. Agora olha uma coisa, quando eles tiveram um trabalho redobrado, então Moisés vai lá e ora a Deus, você sabe, entra em contato com Deus, está tudo aquela história ali, começa a vir aquelas pragas. Você conhece as 10 pragas do Egito, nós não vamos ler isso aqui, porque Faraó não permitiu que o povo saísse. Então Moisés entrou e vieram pragas, vieram aquela confusão de coisa em cima do povo. Então Faraó chama Moisés para uma contraproposta, e está em Êxodo 8, 25. Quero que você abra comigo. Porque ele duplicou o trabalho para o povo e não deixou o povo ir. Ele atraiu sobre o Egito inúmeras pragas. Você sabe, os gafanhotos, as rãs, as moscas, águas que se transformaram em sangue. Cada dia ia vindo algo diferente. Então, apavorado com aquilo, Faraó então chama Moisés e faz uma proposta para ele. Está em Êxodo 8, 25, diz assim, olha, então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse, vão oferecer sacrifício ao seu Deus, podem ir, mas não saiam do... O que está escrito aí? 8, 25. Então chamou o Faraó a Moisés e a Arão e disse, ide, ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Na minha versão diz assim, olha, ide, ofereceis sacrifícios a Deus, mas não saiam do Egito. Presta atenção comigo aqui, irmãos, essa é a proposta que Satanás tem feito à igreja. Quando você quer sair desse lugar, irmãos, chamado Egito, chamado mundo, você quer sair para adorar o Senhor, Satanás, Faraó, ele te restringe, ele te segura. E você luta contra isso. O Senhor vem para poder te resgatar, vem para poder te arrancar. Antes que você saia, Satanás chega e faz para você uma proposta. Fala assim, tudo bem, pode ir. Olha o que diz o 25. Então Faraó chamou a Moisés e disse, pode ir oferecer sacrifício ao seu Deus, mas não saia do Egito, permanece no Egito. Irmãos, o Egito é a configuração do mundo. O Egito é a configuração do pecado. E tem muita gente querendo adorar ao Senhor, mas no Egito. Querendo adorar ao Senhor, mas sem sair do Egito. E não funciona. Por quê? Porque estando no Egito eu continuo escravo. E adoração é coisa para livres. Tem muita gente querendo adorar o Senhor, querido, mas não consegue sair da estrutura do Egito. Quantas vezes, irmãos, nós temos tentado, e às vezes você convida uma pessoa e a pessoa vem, não vem, tenta, mas não consegue, vai. Por quê, querido? Porque Deus está tentando resgatar ela pelo amor que o Senhor tem pelaquela vida de todo jeito. O Senhor, que aqui é representado pela figura de Moisés, está tentando arrancar aquela pessoa de todo jeito da estrutura do Egito. E ela já tem vontade de fazer isso, de se entregar a uma vida de adoração. Mas a proposta de Satanás, de Faraó para ela, vai, pode adorar, mas não sai da cidade, não sai da minha geografia, não sai da forma como eu dito as coisas. Irmão, pelo amor de Deus, quantas pessoas você conhece na igreja que já começaram a adorar ao Senhor, pelo menos pensam que estão adorando, mas ainda vivem numa geografia do mundo.
numa geografia do Egito, ainda pensam como no Egito, ainda se vestem como no Egito, ainda falam como no Egito, ainda namoram como no Egito. Jovens, solteiros, ainda namoram como no Egito. Ainda negociamos como no Egito. Casados, ainda se relacionam como família, como no Egito. Sabe o que eu quero dizer para você, irmãos? Que se um único ponto na sua vida você estiver ainda preso ao Egito, ou seja, você não está totalmente livre, e a sua adoração, ela está interrompida. Olha aqui, como isso é tão tremendo. Se você pegar, não precisa abrir para a gente não demorar muito, mas se você pegar a palavra de 1 Pedro 2,9, que é a palavra do apóstolo Pedro para a igreja do Senhor na nova aliança, que diz assim: olha, vocês porém serão geração eleita, sacerdócio real, nação santo, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a palavra do apóstolo Pedro para a igreja, na nova aliança. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. Então não tem como, irmão, está fora, está dentro. Não tem como dividir a propriedade do seu ser, do meu ser, porque o Senhor já nos comprou com o seu precioso sangue. Apocalipse diz que Ele nos comprou. Com o seu precioso sangue Ele comprou povos de todas as tribos, línguas e nações. Ele pagou o preço e por causa disso nos comprou. E quando Ele nos comprou, o Senhor falou: vós sois minha propriedade. A gente nunca quis ser chamado de propriedade, né? Se alguém fala isso para você, principalmente as mulheres, falando: não sou propriedade de ninguém, não. Você é propriedade, sim, Senhor. O Senhor falou que você é propriedade exclusiva dEle. Você é propriedade exclusiva dEle. Você é a menina dos olhos de Deus. E vai só anotando aí. Se você pegar em Deuteronômio 7,6, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Olha a analogia. Em Deuteronômio 7,6, o povo, depois que sai do Egito, eles começam a andar no deserto. Aí eles vão a caminho de 3 dias até o Monte Sinai. E quando chega lá no Monte Sinai, que é aquele monte que vai tremer, que o Senhor está lá esperando eles para a festa, a palavra que Deus dá para o povo de Israel é a mesma palavra de Pedro. Vocês são minha nação santa, meu reino de sacerdotes. Vocês são propriedade exclusiva minha. Ou seja, irmãos, aquele povo que saiu do Egito representa a igreja saindo do mundo. Pegou? Aquele povo que saiu do Egito, os hebreus saindo do Egito, representa a igreja saindo do mundo. Hebreus somos nós, a igreja. O Egito fala de uma geografia do mundo. Faraó fala da figura de Satanás. Moisés fala da figura de um libertador. E tudo na antiga aliança aponta para a nova. Agora a gente vê um grupo de hebreus, ou seja, a igreja, querendo sair do Egito, brigando para sair do Egito, brigando para sair do Egito. E Satanás começa a fazer algumas propostas. E cuidado para que nós não caiamos nas propostas dele. E a primeira que diz pode ir, vai lá, adora ao Senhor, mas não sai aqui das terras, continua no mundo. Você está entendendo? Aí Moisés fala assim para Faraó: negativo. Nós queremos adorar o nosso Senhor e não é aqui no Egito, não. Porque aqui no Egito nós vamos continuar escravos. E adoração é coisa para livres.
você pode repensar nisso aí e deixar o povo ir para me adorar. Aí ele vira as costas, Moisés e Arão estão indo embora, e o faraó está lá, querendo pular no pescoço deles. E quando Moisés sai da presença deles, aí começa a vir a nuvem de gafanhotos, e vem nuvem de rã, e vem isso, e vem mosca, e vem tudo aquilo, aquelas pestes. Aí, como, irmãos, o Egito está sendo assolado pelo próprio Deus, o faraó vai lá e chama de novo Moisés para fazer uma outra proposta. E essa segunda proposta está em Êxodo 8, 28, diz assim: disse então o faraó: eu deixarei vocês irem e oferecerem sacrifícios ao Senhor, o seu Deus, no deserto, mas não se afastem muito. E olha o que ele diz ainda, irmão. Não se afastem muito e orai por mim. Você já viu o diabo pedindo para orar por ele? Está aí na Bíblia, querido. Parece ironia, não parece? Mas é isso que muitas vezes, querido, nós vivemos, debaixo de ironia. Essa segunda proposta que Faraó vai fazer, parece que é uma extensão da primeira. Quando eles voltam lá diante do Faraó, o Faraó diz assim: então tá bom, vocês não precisam ficar no Egito, vocês podem sair do Egito. Olha, peraí, já melhorou, não melhorou? Vocês podem sair do Egito e ir até o deserto, sai da minha geografia, porém, não vão muito longe. O que ele está dizendo? Mantenha contato, vai, mas volta. Estamos aqui, estamos juntos. E às vezes, querido, não sei se você está entendendo o que eu estou falando, mas eu gostaria que você pegasse essa palavra no seu espírito, porque muitas vezes nós estamos aqui pontuando a minha e a sua vida. Daqueles que agora então conseguiram sair do mundo, da geografia do Egito, e começaram a entrar num lugar de adoração, entraram em Deus, estão servindo ao Senhor. Só que, como diz a Bíblia, Faraó falou: vai, mas não vai muito longe, não entra de cabeça nisso não. Não vai nessa história desses pastores, que eles são tudo doido. Cuidado com esse povo do Mevan, que eles são loucos. Esse negócio de orar todo dia, de jejuar, de escola, de culto para cá, culto para lá, não entra nessa não. Você vai e você volta para cá. Ou seja, Faraó está falando: mantém contato. É aqui. Nós entramos naquela história famosa que você conhece. Eu escuto isso desde 12 anos de idade, que é o filho, né, o crente Raimundo. Um pé na igreja, um pé no mundo. E é o que mais tem, irmão. E eu estou aqui nessa noite para falar o quê? Para a gente poder julgar, apontar, não, irmãos. Por isso que o meu pedido para você é: não olhe para ninguém, olhe para você. Porque quem vai falar quem você é, irmãos, não é o outro, é você que vai ver quem você é. Sou eu nessa noite que vou entender, irmão, em qual lugar no Espírito eu estou. Se eu estou negociando alguma coisa ou não. A palavra fala, falando sobre isso aqui, a palavra fala em Atos capítulo 7, verso 39, você vê Estevão ministrando e falando lá na Nova Aliança, falando em Atos 7, 39, ele diz assim, ó: mas os nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe, pelo contrário, rejeitaram-no, e em seus corações voltaram para o Egito. Disseram a Arão: faça para nós deuses que nos conduzam, pois esse Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Isso aqui foi quando Moisés tirou o povo e ele subiu para poder receber as tábuas da lei. Você sabe que ele ficou lá em cima, que ele ficou os 40 dias sumido, e o povo na congregação fez um bezerro de ouro. E o que Estevão está falando aqui? O que está sendo narrado aqui em Atos 7,39? Que alguns homens retornaram ao Egito. Querido, fisicamente ninguém saiu do meio do povo de Deus e voltou lá para o Egito geográfico. Todo mundo que saiu de lá continuou junto, ou entrou na terra prometida ou morreu no meio do caminho. Ninguém voltou para o Egito.
Mas a Bíblia está dizendo que alguns voltaram para o Egito nos seus pensamentos. Eu preciso ter cuidado para que isso não aconteça comigo. A cada dia, a cada dia, a cada dia, eu retorno ao Egito nos meus pensamentos. Eu retorno ao Egito na saudade daquilo que eu fazia lá. A Bíblia diz que alguns daqueles que foram libertos da opressão do Egito, estavam caminhando com Israel, eles tinham saudade do pepino, da cebola e do alho. Eles eram escravos, irmãos, mas eles tinham saudade da vida que levavam. E eu tenho falado para você que vida com Deus, irmãos, é dia após dia. Não tem esse negócio, eu aceitei Jesus, agora eu virei isso, virei aquilo, estou salvo e ponto. Não, irmão, não é assim não. É dia após dia, de entendimento, de renúncia, de envolvimento com Deus, de mortificação do eu e da nossa carne. Fala que muitos desses homens tinham saudades. Quantos de nós, querido, dentro da igreja, servindo ao Senhor, às vezes não temos saudade de coisas do passado, da forma como se namorava, da forma como se dançava até as madrugadas, da forma como se negociava. Ah, pastor, nunca tive isso. Não, mentira. Porque isso é algo que vem para nós. E você precisa cada dia, irmãos, estar se defendendo na oração, no jejum das propostas de Faraó na sua vida. Muitas vezes nós temos a vontade, nós temos a nossa boca, irmão, muitas denúncias em relação à igreja. Porque isso, porque aquilo, porque tal lugar é assim, porque fulano é assado. Mas, querido, nessa noite a minha oração é: olhe para você. Falemos hoje de nós. Que seja eu e o Espírito Santo e eu, falemos de nós. Não do que é tal lugar, não do que é tal pessoa, não do que é o fulano ou o ciclano, falemos de nós. O que temos vivido, o que temos sido, o que temos pensado. Então essa segunda proposta de Faraó é: vai, mas volta logo. Eu quero dizer para você, irmãos, que a gente, no decorrer da vida com Deus, no decorrer dos aconselhamentos da vida, conhecendo, ano após ano, as famílias, nós entendemos, irmãos, que muitas vezes saíram das nossas práticas, muitas coisas saíram das nossas práticas, mas muitas coisas ainda estão no nosso coração, muitas coisas ainda estão na nossa mente. Isso quer dizer o quê? Que nós temos um vínculo com o Egito, e quando isso acontece, a nossa adoração está interrompida. Por quê? Porque se eu tenho qualquer vínculo com a escravidão, adoração eficaz e não inútil, como foi dito no início, é uma adoração de livres. Olha o terceiro ponto. Olha como as propostas de Faraó são sutis. Às vezes você está aqui pensando assim: poxa, eu estou bem, graças a Deus. Passei desse primeiro ponto, já saí do Egito há muito tempo, não retornei ao Egito, estou longe. Deus tem me abençoado, guardado a minha casa. Vem as pragas sobre Faraó. Faraó manda chamar Moisés de novo. Em Êxodo 10:8 diz assim, ele vai negociando. Então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença de Faraó, que lhes disse, olha eles negociando: vão, preste culto ao Senhor, seu Deus, mas digam-me aqui, quem irá? Moisés respondeu: temos que levar todos, os jovens, os velhos, nossos filhos, nossas filhas, nossas ovelhas, nossos bois, porque vamos celebrar uma festa ao Senhor. Disse-lhe Faraó: vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixá-los ir com as mulheres e crianças? Claro que vocês estão com más intenções. Olha o verso 11: de forma alguma, só homens podem ir prestar culto ao Senhor, com vocês, como vocês têm pedido. Moisés e Arão foram expulsos da presença de Faraó. Terceira negociação, Faraó fala assim: tudo bem,
Você quer servir ao Senhor? Eu te libero do Egito, da geografia do mundo. Você pode começar a servir ao Senhor, mas vá só os homens. O Faraó está falando, as mulheres e as crianças ficam. Você está entendendo isso? Eu quero dizer para você, irmão, sempre, sempre, sempre a adoração relevante do Senhor é uma adoração em família. O Senhor sempre chamou as famílias. O Faraó perguntou para ele, quem é que vai? Moisés falou, todo mundo. Os homens, as mulheres, as esposas, as crianças, os jovens, os filhos, os bois, as ovelhas. Ele falou, não, só os homens. Os homens podem ir, saem da minha geografia, podem ir mais longe. Vocês podem até ir embora se vocês quiserem. Vão definitivamente, porém as mulheres e as crianças ficam. E Moisés falou, negativo, não tem negócio. A palavra diz, irmãos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, quantos de nós, no decorrer da caminhada, pela aflição de tudo que passamos, nós nos entregamos? Nossos filhos pararam no meio da caminhada. Nossos filhos pararam. Nossos filhos hoje não estão mais do nosso lado, tomando a Santa Ceia, compartilhando da Santa Ceia, compartilhando da palavra, cultuando a Deus em família. Eles ficaram. Enquanto muitos de nós estamos na igreja, querido, muitos filhos da igreja, muitos filhos do reino, estão se perdendo com tantas coisas. E muitos pais estão na igreja, queridos, acomodados com isso. Eu quero dizer, a palavra diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você não pode abrir mão disso. A palavra fala, irmãos, que Deus, Ele é um Deus geracional. Todo registro de avivamento na Bíblia e na história está acompanhada pela restauração da família. Escuta isso, todo registro de avivamento na Bíblia e na história está acompanhada da restauração da família. Joga para mim, Malaquias 4:2 diz assim, ó: mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos na estrebaria. Fala o que? Do sol da justiça, fala de um tempo de renovo, de refrigério. Mas está falando no verso 6, Ele fará com que o coração dos pais se voltem para seus filhos, e o coração dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e ferirei a terra com maldição. Está falando aqui, irmão, de um tempo de refrigério, de um tempo de graça, de um tempo de poder. Mas está falando nos versos 6 que tem uma condição. Lemos o 2 e depois você lê o 6. O 6 diz, Ele fará com que o coração dos pais se voltem aos filhos, e dos filhos se voltem aos pais. Todo registro de avivamento na Bíblia e na história está acompanhado pela restauração familiar. Nós estamos estudando aqui sobre paternidade, e eu penso, nós vamos falar desse texto mais para frente lá, Joel 2:27 diz assim, olha, Joel 2:27. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel, eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro, nunca mais o meu povo será humilhado. Depois disso, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. Irmãos, a promessa não é para os filhos, a promessa é para os pais. Nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Sabe o que o Senhor está falando, irmãos? De conexão de geração. Deus é um Deus geracional, é um Deus que conecta gerações.
Deus não vai trazendo movimentos intercalados na terra. Cada tempo Ele levanta alguém na humanidade para fazer alguma coisa. Não, queridos. Deus, Ele conhece o fim desde o princípio. Se você pegar a linha do tempo do Senhor, o Senhor começou aqui já sabendo quando ia terminar. Tudo está no seu controle. Tudo está nas suas mãos. E o que o Senhor está falando? Olha, os vossos velhos sonharão e os jovens profetizarão. Sabe o que é sinal de avivamento? Quando os jovens estão profetizando aquilo que os velhos sonharam. Você não entendeu, eu sei, irmãos. Porque se você entendesse, sabe o que é sinal de avivamento para uma nação por um tempo? Quando os jovens começarem a profetizar, como foram ontem para as ruas, enquanto aqui a reunião de casais estava acontecendo, os casais aqui reunidos sendo abençoados como família, os jovens estavam nas praças, profetizando, adorando, levantando altares de adoração em uma cidade. E sabe quando o avivamento vai começar? Quando os velhos tiverem os seus sonhos e os jovens profetizarem aquilo que os velhos estão sonhando. Quer dizer que duas gerações se conectaram e a glória de Deus se manifesta sobre esse lugar. Porque esse é o projeto de Deus, querido. Esse é o sonho de Deus. O sonho de Deus não são coisas isoladas. Esse é o sonho de Deus. 1 Pedro, capítulo 3, verso 7, diz assim, olha: do mesmo modo, vocês maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres, e tratem-na com honra, como parte mais frágil, como coerdeira do dom e da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Irmãos, a adoração tem tudo a ver com família. A Bíblia está dizendo então, quando marido e mulher estão brigados, as suas orações estão interrompidas. Não adianta orar aqui. Antes você precisa reconciliar com a esposa ou com o marido, porque fora disso não adianta. Você pode orar o tanto que você quiser, você pode chorar, você pode jejuar, você pode gritar, mas a Bíblia está falando que a conexão do marido e da esposa e da família, se essa ponte se quebrar, as orações tanto do marido quanto da esposa estão interrompidas. Parou. E se a Bíblia fala que a oração está interrompida, por que a adoração não está? Por que você vai falar, pastor, cheguei na igreja, nem orei hoje, porque eu conheço a Bíblia. A Bíblia diz que minha oração está interrompida. Eu e minha esposa quebramos o pau lá em casa. Essa semana não deu nada certo, a gente está em pé de guerra. Mas eu vou chegar aqui no culto só para adorar o Senhor. Eu vou adorar de todo o meu coração. Não adianta, irmão, não resolve. Porque se as orações estão interrompidas, a adoração também está interrompida. Por quê? Porque Deus é um Deus de família. E por isso que o faraó chega e fala, podem ir, vão, mas as mulheres e as crianças ficam. E Moisés fala, nunca. Nós vamos e vamos levar nossas mulheres e os nossos filhos, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tenho dito aqui, irmão, se tem alguém na tua família que resolveu não servir ao Senhor, querido, você pode falar para ele, você nasceu na família errada, porque nessa família todos serão sacerdotes. Creia nisso. Nosso pai, o meu pai, o pai do pastor Bruno aqui, ó, saiu da igreja, ele ficou sem pisar dentro de uma igreja por mais de 15 anos, sem poder ouvir falar, irmãos, de evangelho, de nada, só que existia uma promessa sobre ele. Existiam filhos orando sobre ele. Existia uma casa de prontidão dia após dia, noite após noite, sol após sol, dizendo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sabe o que aconteceu, irmãos? Ele voltou para o Senhor, hoje ora mais que eu e ele junto. Todos os dias, querido, às 5 da manhã, todos os dias, feriado, sábado, domingo, Natal, Ano Novo, todos os dias do ano, às 5 da manhã, ele está na igreja de joelho orando. Abre a igreja,
Quem quiser ir, vai. Ele tem essa incumbência de fazer a oração da madrugada, como eles chamam. Está lá orando, profetizando. Sabe por quê, irmãos? Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Irmão, igreja não é um clube. Igreja, querido, não é uma instituição social. Igreja é um organismo vivo. Um organismo que se desenvolve por nutrição. Quanto mais alimento você recebe, quanto mais nutrição, mais vitamina, mais alimento sólido, mais você se fortalece. E nós estamos caminhando como uma igreja, como um organismo, irmãos, para tocar uma cidade, para tocar uma região. Nós temos que entender isso. No último café com pastores, tinha um pessoal aqui, não sei quem veio, viu. O pessoal de um grupo de Uberlândia que eles chamam Pray, né? Que em inglês é orar, oração. Eles vieram em van, irmãos, pararam uma ou duas vans lá e desceu aquele tanto de jovem, montuaram esse canto aqui. E ficaram aqui recebendo da palavra. Quando acabou, veio uma menina aqui chorando. Ela me abraçou e falou: pastor, pelo amor de Deus, ora pela minha família. Meus avós eram pastores, os meus pais também são pastores, mas a minha casa não tem paternidade. Os meus pais, eles pastoreiam uma igreja grande em Uberlândia, mas estão sozinhos. Eles não sabem mais o que falam, não sabem mais o que pregam, não sabem mais que tipo de coisa põe na igreja para manter as pessoas ou para chamar gente. Não sabe quem segue, o que é, o que não é. E o Senhor falando hoje, eu entendo, meu pai precisa de paternidade. E meu pai precisa de ajuda. E falou o nome do pai, o nome da mãe, pastor fulano, pastora ciclana, e falou: ora por eles. E eu abracei ela, falou: você vai representar eles, nós vamos orar. E eu quero colocar à disposição sua também, da sua casa, para poder ajudar vocês. Irmãos, pessoas que não conhecemos, não é da nossa denominação, são pastores mais velhos do que eu, com uma igreja maior do que a nossa. Me ligou aqui, acho que quinta-feira. Me ligou. Eu sou o pastor fulano. Minha filha falou com você no sábado. Pelo amor de Deus, me ajuda. Você está entendendo o que está acontecendo? Me ajuda. Nós temos um povo nas mãos e não sabemos como lidar com esse povo. Nós precisamos de algo. Eu falei: vocês precisam da vida de Deus, da virtude, da glória do Espírito. A igreja se mecanizou, e como nós lemos aqui em Marcos 7 no início, esse povo me adora, mas a adoração deles virou o quê? Apenas palavras. Mas o seu coração está longe de mim. E é disso que eu quero falar para você nessa noite. Já estou terminando. Que não adianta, irmãos, qual é a forma como você se expressa em adoração. A sua adoração pode se manifestar da forma mais extravagante, da forma mais intensa, parecer que seja algo mais conectados. Se você está preso em uma dessas prisões, o Egito, a família, então a sua adoração, ou a minha adoração, ela está interrompida. Então a igreja cresce em números, mas não cresce em relevância. Ela cresce em números, mas não toca uma cidade. Ela é cheio de gente vazia, que vai de evento a evento, de encontro em encontro, de coisa em coisa, irmão, sem entender o propósito, o chamado do Senhor. Nós precisamos entender: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você que tem um filho, irmãos, que está fora da igreja, comece a calejar os seus joelhos hoje por ele. Faça o seu joelho, irmão, sangrar se for preciso. Ore, jejue, busque, entre nos lugares celestiais e traga pelo Espírito ele de volta. Não há rebeldia que Deus não anule. Não há nada onde Deus não possa entrar, irmão. Não há nenhum tipo de comportamento, seja ele qual for, homossexualismo, droga, rebeldia. Não existe nada que suporte o poder da oração de um pai e de uma mãe. Não existe nada. Não existe nada que suporte
a oração de um pai e de uma mãe. Nada. Você só precisa perseverar, irmãos. Porque muitas vezes Deus está até permitindo que isso aconteça, querido. Sabe por quê? Porque Deus quer tocar em você. Agora estreitou. Lembra daquela mulher Ciro Fenícia, aquela mulher cananeia? Ela vinha gritando atrás do Senhor, Jesus vindo, e ela vê: Senhor, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada, minha filha está possessa, minha filha está doente. E Jesus vinha, e ela gritando atrás, gritando atrás, gritando atrás, e Jesus ignorando. Chegou Pedro e falou para ele: ô mestre, é o seguinte, está ficando feio para nós. Eu não estou nem entendendo muito porque isso não parece o Senhor. O Senhor é o Deus do amor, Deus da misericórdia, Deus do cuidado. Essa mulher vem gritando atrás de nós já tem tempo, e o Senhor simplesmente está ignorando ela. E Jesus falou assim para Pedro: é o que Deus fala para a gente, irmãos, quando a gente quer ensinar a Ele como fazer. Você já ensinou a Deus? Falou: Deus, por que o Senhor não ajuda fulano? Ele é tão bom. O Senhor não vê que ele é tão bom? O Senhor fala: eu sou o Deus que sonda o coração e esquadrinha os pensamentos. Jesus está falando para você: eu conheço A, B e C muito melhor do que você. Descansa. E ele vinha andando, e a mulher gritando, gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, fingindo que não está ouvindo, vinha conversando, falando com os outros e tal, e vindo, e ela gritando, gritando, gritando. Pedro entrou na história, falou com ela e continuava da mesma forma. E só, irmãos, quando Jesus sentou, parou, pegou o pão, partiu o pão com aqueles que estavam na mesa, que eram seus discípulos, e que essa mulher veio, mais uma vez a Bíblia diz que ela o adorou, que ela se prostrou no chão. Jesus sentado, ela se prostrou no chão, e ele está lá repartindo o pão. E a mulher diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus fala: mulher, não é digno tirar o pão dos filhos e lançar aos cães, aos cachorrinhos. O que ele está falando? Quem que são os filhos? Os filhos era a casa de Israel, foi para quem ele veio. Eles eram filhos, filhos da promessa, os hebreus. Aqui estão os meus discípulos, os filhos da promessa, os hebreus. Você é uma gentia, você não está na aliança dos hebreus, você é uma gentia. Os gentios eram chamados de cachorrinhos ou de cães. Falou: você está fora da aliança. Então não posso tirar o alimento, o pão que ele estava falando era a palavra. Eu não posso tirar a palavra que eu estou liberando para eles, para dar para você. Irmãos, foi a prova final, ele acabou com ela. E aquela mulher falou: Senhor, até os cães comem das migalhas que caem da mesa de um dono. Se eu sou cão, as migalhas que caem da mesa que você tem com seus filhos são capazes de me alimentar e liberar o meu milagre. Jesus levantou e falou assim: uau! Jesus falou: meu Deus. Sabe o que aquela mulher falou? Jesus, tudo que você está dando para eles é tão forte, eles não conseguem reter. Então, como é muita coisa, eles só comem o que eles conseguem. O resto está caindo aqui e eu estou comendo do banquete debaixo da mesa. O Senhor falou: para tudo, vem cá, mulher. Poucas vezes achei fé como a tua. Sabe o que ele está falando? Vai, a tua filha está curada. Sabe por quê, irmão? Sabe por quê? Porque o negócio não era com a filha, era com a mãe. A filha estava doente, endemoniada numa cama, definhando até a morte. Mas o problema era curar a arrogância da mãe. Se você for ver pela história, aquela região de Tiro e Sidom era uma região de grande influência, de comércio.
Quando a Bíblia fala sobre o diabo, quando a Bíblia fala sobre o diabo, ele pega em Ezequiel 28 e fala do rei de Tiro, da cidade que era essa mulher, para falar do diabo. Você vê o tanto que o povo lá era ruim. E essa mulher não era diferente. E quando ela conseguiu, irmão, se humilhar e se entregar e chegar ali, o Senhor estava tratando o coração dela. Quando ela chegou no ponto que o Senhor falava, o Senhor falou: acabou. Era isso que você precisava. Sabe por que eu te ignorei tanto? Porque é assim que você faz com os outros. Sabe por que eu fechei a porta para você? Porque assim você tem feito com os outros. Eu sou o Senhor que te sara. Sabe como Deus muitas vezes nos sara? Não é dando, é tirando. Eu fechei a porta para você, mulher, porque assim você tem feito, fechado a porta para muitos, usado muitas pessoas, pisado em muitas pessoas, sua arrogância, a sua influência, o seu nariz empinado, trouxeram você até aqui. E eu, o próprio Deus, a figura do amor, ignorei você até onde podia. Quando ela chegou lá embaixo, o Senhor falou: vem cá, eu não preciso ir na sua casa. Eu sei o problema da sua filha, não é dela, o problema é seu. E por causa da sua atitude, você pode ir para casa, você vai encontrar ela sarada. Então, irmãos, Deus tem permitido que isso aconteça conosco. Para terminar, vem aquelas pragas, aquelas coisas todas, porque Moisés não aceitou, falou: negativo, minha família vai junto comigo. Minha família vai junto. Aí vem praga, vem confusão, vem tudo aquilo. Aí o faraó manda chamar eles novamente. A quarta proposta e última está lá em Êxodo 10, 24, diz assim: então o faraó mandou chamar Moisés e disse, Êxodo 10, 24, então o faraó mandou chamar Moisés e disse: vão e prestem culto ao Senhor, podem ir. O que ele está dizendo? Pode levar as mulheres, crianças, leva todo mundo, deixa somente as ovelhas e bois, as mulheres e crianças podem ir. Está falando: deixe apenas o seu recurso, deixe a sua riqueza lá no mundo. Isso, Deus não precisa disso para adorar a Ele. 25 diz: Moisés contestou e disse assim: olha, tu mesmo nos darás os animais para o nosso sacrifício e holocausto que ofereceremos ao Senhor. Além disso, nossos rebanhos também irão conosco. Nenhum casco, nenhuma unha será deixado para trás. Temos que escolher alguns deles para prestar culto ao Senhor, nosso Deus. Enquanto não chegarmos ao local, não saberemos quais animais sacrificaremos. Nós terminamos aqui. Eu quero dizer para você, as artimanhas do inimigo, irmãos, elas vão terminando. Fala: não, vai, mas presta culto aqui. Não, aqui não. Não, então você vai, mas não vai muito longe. Não entra muito fundo nisso aí, não. Você vai, adora a Deus, mas tem a sua vida aqui normal. Afinal de contas, a terceira coisa falou: não, então você vai, pode entrar de cabeça nisso aí, entra para adorar o Senhor, mas não precisa envolver sua família toda, não. Se só o pai for, está ótimo. Às vezes só a mãe, não. Agora Faraó fala: vai, leva a sua família, seus filhos, adore ao Senhor. Pode ir embora do Egito, pode todo mundo, mas deixa os seus bens aqui. E Moisés falou: não. Nenhuma unha do que é nosso ficará no Egito. Nós levaremos tudo. Sabe o que se fala, irmãos? Que a adoração tem tudo a ver com aquilo que nós temos. Nós estamos terminando. Eu quero, olha esse texto, olha que coisa linda. Mateus 2,11 diz assim: Jesus nasceu. Quando Jesus nasceu, essa é a primeira manifestação do Filho de Deus vivo. Ele nascendo, Mateus 2,11 diz: ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Está falando dos magos, aqueles que vieram do Oriente, os 3. Então abriram seus tesouros e lhes deram presentes: ouro, incenso e mirra.
Deus não permitiu que Jesus, o seu Filho, entrasse nessa terra sem a sua respectiva honra. Jesus bradou, gritou, chorou, saiu, nasceu de Maria. Ele nasceu, irmão, nos seus primeiros minutos, aquela estrela estava guiando aqueles reis. Quando eles entram ali, eles trouxeram, depositaram aos pés do Messias, adoraram ele de todo o coração e lhe deram ouro, incenso e mirra. Sabe o que é isso? Deus não permitiu que o seu filho entrasse na terra sem sua respectiva honra. Sabe o que é isso, querido? O entendimento de tudo aquilo que nós temos. Precisa servir ao Senhor. Nós nunca vamos conseguir separar, irmãos, o que é nosso, o que é de Deus. Tudo que é meu é dele, tudo que é dele é meu. Quando eu entender isso, nós vamos entrar em lugares sobrenaturais no Espírito. Em Atos capítulo 5, fala de uma história de Ananias e Safira, de que o Senhor tinha pedido para que esse homem, esse casal, o Senhor ministrou no coração dele para que eles fizessem uma oferta. Eles tinham um campo, uma propriedade, e venderam, e o Senhor falou: tragam isso ao Senhor. Irmãos, olha aqui para mim. Não foi o pastor, não foi bispo, não foi diácono, não foi apóstolo, foi o Senhor que falou com eles. Aí diz que o marido foi lá, combinou com a esposa: vamos fazer o seguinte, a gente pega a oferta e dá só um pedaço, o resto a gente gasta, já que foi Deus que pediu para a gente dar, já que a gente vendeu e ninguém sabe quanto custa. Então é nós aqui, é eu e Deus. Então a gente faz o seguinte, a gente pega e dá só uma parte, o resto a gente fica com isso combinado, nós dois, que é assim que é o certo. Tudo bem. Quando eles foram trazer e depositar aos pés dos apóstolos, irmãos, todo entendimento aqui agora, todo cuidado é pouco, irmão. Nós não estamos falando da antiga aliança, da lei de Moisés, nós estamos falando da nova aliança. É Atos dos Apóstolos. Jesus já veio aqui, Jesus já morreu, já ressuscitou, o Espírito Santo já veio, é a aliança atual. Quando aquele homem vai lá entregar aquela oferta e coloca no altar, o espírito de revelação, uma palavra de conhecimento vem sobre o apóstolo Pedro e diz assim: Ananias, porque encheu Satanás o teu coração e mentiste contra Deus. A palavra de Deus vem, irmãos, no espírito profético, e Pedro nem sabia do que se tratava, de que campo que era, de quanto que era, ele só liberou a palavra. Ele falou: Ananias, porque mentiste contra Deus e permitiste com que Satanás enchesse, irmãos, escuta isso, o seu coração. E não deu nem tempo de Ananias falar nada, ele morreu e foi fulminado. Chegou a sua esposa com o mesmo assunto, a mesma conversa, aconteceu a mesma coisa. Agora, escuta o que eu vou falar para você. Aqui, irmãos, está Ananias, eu sou o Ananias. E aqui nós temos o Espírito Santo. E aqui nós temos o espírito de Mamon. Vou falar uma coisa que talvez você nunca entendeu. Ninguém quer saber de dinheiro, irmão. Ah não, quem gosta de dinheiro é gente, é homem. Espírito não gosta de dinheiro, porque eles não gastam. Entenda isso. O Espírito Santo não quer saber de dinheiro seu, irmão, porque ele não gasta. O Espírito Santo não precisa comprar nada com nota. E nem o espírito do diabo, nem a ação de Mamon. Sabe qual é a guerra do Espírito Santo e do espírito de Mamon? O coração do homem. Ele não quer saber quem está gastando menos, quem está gastando mais, quem retém, quem dá, quem não dá, quem é fiel, quem não é fiel. Ele quer saber o coração do homem.
Quando o Espírito Santo está falando aqui, olha para Ananias: Ananias, seja fiel a mim, Ananias. Tu é o meu filho, eu te dei uma palavra. Cumpre a palavra que eu te dei, simplesmente para que você seja um filho obediente dentro da minha aliança, cumprindo, honrando aquilo que eu te pedi. Porque através disso, irmãos, Deus sonda o coração. Através disso Deus sonda o coração. E Mamon está aqui ao mesmo tempo trabalhando para que ele não faça. Por quê? Para interromper a adoração, para interromper a honra que os filhos são capazes de dar ao pai. Esse é o papel do espírito de Mamon. Trabalhar na vida do homem para que remova a adoração daquele homem. Então é uma briga do Espírito Santo e do Espírito de Mamon pela vida, pelo coração de um homem, não é pelo recurso. E todas as vezes que nós perdemos essa batalha, irmãos, a Mamon, que domina as estruturas do nosso entendimento, da nossa avareza, nós deixamos de honrar o Senhor e consequentemente perdemos o depósito de Deus que viria sobre nós. Isso são coisas que a gente fica assim, às vezes meio até acuados para poder falar. A Bíblia tem 500 versículos, 500 na Bíblia que falam sobre oração e fé. E tem 2.500 que falam sobre bens e dinheiro. A Bíblia. Por quê, pastor? Porque, irmãos, a Bíblia tem 500 versículos falando de oração e fé. Tem mais ou menos de 800 a 1.000 falando de salvação. E tem 2.500 falando de recurso. Por quê? Porque o recurso é a principal causa pela qual se perde a salvação. Satanás vai só limitando, vai só melhorando a proposta, sutilmente. E a última é: pode ir, vai. Leva sua família, leva seu filho, leva seu gado, leva todo mundo. Só que você deixa o recurso. Moisés falou: não. Tudo que é nosso vai para adoração ao nosso Deus. E todo o recurso que a gente tem não vai ficar nada no Egito, envolvido só com as coisas do Egito, só com as coisas do mundo. Eles virão para servir ao Senhor naquilo que Deus precisar. Sabe como é que eu termino aqui dizendo que o que é adoração? A adoração, então, verdadeira, a adoração eficaz, é a adoração que Deus espera. É adorar Deus fora e longe do Egito, com a minha família e com a plenitude dos meus bens. É adorar Deus fora do Egito, não só fora, longe do Egito, com toda a minha casa e com a plenitude de todos os meus bens. Não se engane você, essa briga hoje é você e ele. Não se adora ao Senhor sem deixando alguma dessas estruturas para trás. A adoração ao Senhor verdadeira depende de você estar longe do Egito, fora do Egito, com toda a sua família e com a plenitude dos seus bens. Quando a igreja chegar nesse lugar, uma explosão de avivamento acontece na cidade, na nação. Coisas extraordinárias que ninguém acontece. Por quê? Porque a igreja se alinhou com aquilo que Deus estabeleceu como sendo correto. Amém? Você pode ficar de pé comigo nessa noite?